atualmente sou árbitra da Federação Aquática Mineira e torcedora do Clube Atlético Mineiro, o Galo. Na verdade, assim, não lembro muito bem, porque eu sou torcedora fanática, como dizem, desde quando eu me lembro, que eu nasci. O meu pai é cruzeirense, mas a minha mãe é atleticana e tive muito contato com a família da minha mãe, mais do que do meu pai. E meu avô foi diretor do Galo, foi conselheiro do Galo há muitos anos, então acabou que essa paixão, acredito que tenha vindo mesmo por causa do meu avô. Hoje eu tenho até uma tatuagem em homenagem a ele, em homenagem ao Galo. Então foi mais por causa do meu avô mesmo, desde pequenininha. Só de eu abrir meu olho eu lembro de eu estar no Mineirão, torcendo pro Galo, desde novinha. Quando eu comecei a entender um pouco melhor, com 14, 15 anos, eu já frequentava os estádios sozinha, ninguém me segurava em casa. Eu fui da Galocura um tempo, não associada, mas tinha muitos amigos ali na Zona Norte. Então aí começou a paixão, eu namorei um atleticano por 10 anos, então assim, a paixão foi sempre bem grande, assim, nasceu. Eu acompanho muito Galo. Eu praticamente, o meu lazer é o Clube Atlético Mineiro. Então eu vou em todos os jogos que são em Belo Horizonte e vou fora também. Atualmente eu vou com embaixadores, né, que eu torcida do Galo, embaixadores do Galo. Vou sempre de ônibus, de avião. Então, assim, dentro do Brasil eu acompanho qualquer campeonato brasileiro, Libertadores, eu estou sempre acompanhando o Galo. Estou em todos os jogos. Esse ano, por exemplo, eu não perdi nenhum, não. Eu vou em todos os jogos, sou sócia, torcedora do Atlético. Fui sócia torcedora Black, que é aquele que você tem o direito ao ingresso, por 2 anos. E aí, depois que o Atlético fez o Prata, que você comprou online, eu me transferi para o Prata e hoje eu sou torcedora, fiel do Galo, vou em todos os jogos, com o sócio torcedor, com o cartão. A situação até de time do Atlético nunca preocupou muito o atleticano, né? A gente nunca foi muito ligado disso. A gente acompanha o Atlético independente da situação. Agora, é claro que atualmente, depois de 2012, né? Com as atuações do Atlético, com a questão financeira estando controlada, com a questão do sócio, né? O Galo cresceu demais. Com a chegada do Ronaldinho Gaúcho, a gente vê isso fora, quando a gente viaja, que o Atlético tá conquistando o mundo mesmo. O torcedor do Atlético, por ser muito apaixonado, eu não acredito que tenha aumentado a paixão. A gente simplesmente está conseguindo demonstrar mais a paixão com as vitórias. E o time do Galo está muito bom, a gente não tem o que reclamar do Atlético. Hoje quem acompanha o Galo, eu tô com 31 anos, então quem acompanha o Galo mais ou menos uns 25, assim, que eu me entendo, 16, não tenho o que reclamar. O Atlético hoje, pra mim, é o melhor time do Brasil. É um time que pode ganhar a Libertadores, sim, que a gente vou ter que vender a moto para ir pro Japão. Então, assim, é um time que tem total confiança. Só tá precisando olhar mais pro torcedor. Então, a gente é um time hoje que é um time bom, um time grande, como sempre foi, né? Mas um time que agora está com uma expressão mundial pelas contratações, pelos títulos, mas que a diretoria do Atlético precisa olhar mais pro torcedor. Faltou esquecer um pouco o torcedor, questão de ingressos, de valores, né? Então, questão do sócio e questão do estádio, né? Então, tem que olhar mais pro torcedor. O grande rival do Atlético é o Cruzeiro, né? Pra mim, um pouco o Flamengo também, por causa do meu avô, eu já sabia todas as histórias. Mas o grande rival do Atlético é o Cruzeiro, apesar de eles estarem há 2 anos sem ganhar da gente dentro do estádio deles, mas é o grande rival do Galo. É o jogo mais emocionante, é o jogo que o coração bate mais forte, é o jogo que, independente da porcentagem de torcedores dentro do estádio, de cada time, eu sempre vou, se for 10%, 5%, eu sempre estou lá. É o melhor jogo que tem, é aquela rivalidade gostosa, né? Hoje ela é mais gostosa do que antigamente. Antigamente era uma rivalidade bem violenta. Hoje é uma rivalidade legal, até entre as torcidas, é o Cruzeiro mesmo, e uma rivalidade boa. Ultimamente está sendo muito bom pro Galo. Eu tenho um pai cruzeirense, né? Então, assim, meu pai cruzeirense tem 3 filhas atleticanas. A tristeza dele, agora tá com o netinho, que já é galo doido, já foi 10 vezes pro estádio, tem só 1 ano. Então, assim, é normal, assim. A gente de vez em quando discute, porque eu falo que o Galo é muito... Falar mal do Galo é igual falar mal da minha mãe, sabe? A gente fica magoado mesmo, interno. Dói no coração da gente quando fala mal do Galo. Mas uma rivalidade tem que ser sadia. Se não fosse o Cruzeiro, não teria tantas gozações. Então, um time precisa do outro ali para manter, né, o futebol mesmo, o otimismo do outro time. Então, assim, é uma rivalidade saudável. Hoje eu lido melhor. Eu tenho poucos amigos cruzeirenses, mas eu acredito que seja mais porque faço muitos amigos em estádios de futebol, né? Então a maioria dos amigos são atleticanos.
Mas já lidei pior com isso quando eu era de torcida organizada, mas a gente vai crescendo, vai aprendendo. E hoje, super bem. Hoje tá mais favorável pro Galo, então tá mais de boa. Já perdi namorado por causa do Galo. Já namorei com o Cruzeirense e não deu certo. Depois do Atlético Cruzeiro a gente realmente discutiu, ele não aceitou. Então, assim, a gente preferiu terminar o namoro pra continuar amigos, né? Porque o futebol não pode acabar com as amizades. O maior craque da história do Galo eu não vi jogar, que é o Reinaldo, né? Pra mim é o maior craque, realmente é o rei. Hoje eu tenho muito orgulho de falar que o Ronaldinho Gaúcho jogou no Atlético, jogou no Galo, eu vi pessoalmente, eu fui lá no CT cumprimentar, então assim, eu tenho muito orgulho de falar que o Ronaldinho jogou no Galo. E nós temos o Tardelli, né, que é um cara muito importante assim para o Atlético. A gente tem uns atleticanos mais igual eu assim que fica um pouco magoado pela questão dele ter ido embora agora por causa do dinheiro, mas é um jogador que está em pauta. Pra mim, esse que eu vi jogar, o melhor jogador, o ídolo do Atlético é o Marques. É o Olê Marquez, é o cara que mais representa o Atlético pra mim, que eu vi jogar, depois do Reinaldo, né, o Dadá também, mas pra mim hoje é o Marques é o ídolo do Atlético. O Galo tá devendo pra ele um jogo de despedida, que a gente cobra muito, a torcida cobra. Então, pra mim hoje, atualmente, assim, que eu vi jogar é o Marques. Foi o melhor jogador que eu vi vestindo a camisa do Galo. Ah, não vou falar que foi um gol, não. O gol inesquecível do Galo foi a defesa do Vitor contra o Tijuana. Foi o gol inesquecível, foi o gol que espantou tudo de ruim, toda a energia negativa, que eu não sei quem foi que colocou em cima do Galo, que o Galo não merecia isso, não merece. Então, aquele pé esquerdo do Vitor, aquele chute, foi o gol mais importante da história do Galo, eu tenho certeza. Foi mais do que o gol em 71 e foi mais do que o gol do Leonardo Silva lá na final, porque aquele chute ele espantou fantasmas, né, digamos. Então, a partir daquele momento a gente viu que o Galo é grande, que o Galo pode sim, que a torcida tem o poder de fazer qualquer gol na hora que precisar. Eu pra nome eu sou muito péssima, mas eu queria ver no mesmo time. Bom, São Vitor no gol, Leonardo Silva de zagueiro. Pra nomes antigos eu sou bem complicado. Queria ver o Marcos junto com o Tardelli, o Ronaldinho Gaúcho. Quem mais? Histórico, assim, né? O Dadá metendo gol lá dentro de cabeça. De nome, assim, de escalação. Tem, né, na história tem muitos jogadores que foram importantes aí na história do Galo. Mas assim, de escalação, assim, seriam mais esses jogadores aí no time. Libertadores de 2013, né? Eu nos meus 31 anos. Foi o título mais importante, foi o título que realmente mostrou a grandeza do Galo, como a torcida do Atlético é apaixonada, como os jogadores que vêm jogar aqui, que vestem a camisa do Galo, eles se transformam. A galera pode falar que é papo furado, mas não é. A gente que está lá, que acompanha todos os jogos, a gente vê que o jogador, né, se transforma assim quando veste a camisa do Galo. Então, 2013, a Libertadores foi o título mais importante e o que mostrou para o mundo inteiro que o Galo é muito grande e que nós estamos aí para poder brigar aí no Mundial, e o que vier pela frente, a torcida vai estar sempre junto, apoiando. Já presenciei várias brigas, né? Eu frequento estádio há muitos anos. Teve uma briga no Independência, Galo e São Paulo, na época da Independência, bem antigo. Foi até 5-1 pro São Paulo esse jogo. Eu lembro porque eu apareci na televisão na época, fui fumando cigarro, meu pai me xingou pra caramba, eu era muito novinha. E a Globo conseguiu me focar, assim, justamente na hora da briga. Foi uma briga que começou entre os torcedores ali, do São Paulo com o Galo. A Independência na época não tinha muita segurança. Essa eu lembro bem. E lembro da briga do Atlético Cruzeiro, que teve no Mineirão, por causa da provocação do jogador do Cruzeiro no campo. E aí a torcida, eles começaram a brigar entre os jogadores e acabou que a torcida invadiu o campo e teve uma confusão grande. Eu estava na geral do Mineirão nesse jogo. Na época, geral era baratinho, eu ia sempre de geral. E teve muita confusão, gente caiu no fosso, teve muita confusão. Foi os 2 jogos que eu lembro mais. A gente sempre tem umas confusões fora, né? Quando a gente vai para São Paulo, Morumbi é um lugar muito perigoso para a torcida do Atlético, porque eles lá não tem muita segurança, então jogam coisas de lá. Contra o Flamengo, uma vez no Maracanã, em 2009, o Atlético ganhou lá, também meteu 4 no Flamengo lá. A gente teve muita dificuldade de sair do estádio, teve um princípio de confusão com a polícia. Acho que é isso que eu lembro. Mas o mais marcante foi contra o Cruzeiro mesmo, esse jogo. Tem que puxar da memória quanto que foi. Foi um Atlético Cruzeiro, foi uma final de Mineiro. E aí teve uma invasão de campo, foi bem complicado por causa dos jogadores que se provocaram dentro do campo e aí provocou a torcida.
Mano. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador, vencer, 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 esse é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, 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 com muita raça, orgulho pra vencer. Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador. Galo! Eu trabalhei na Copa de 2014 no Mineirão. Eu fui uma das coordenadoras da área alimentícia, né, dos restaurantes, uma parte, então fiquei bem envolvida na Copa. Eu não torço mais para a seleção brasileira depois dos últimos acontecimentos, por causa da CBF. Eu acho que a seleção brasileira não representa muito o Brasil, a seleção brasileira. Torci em 2014 por causa do São Vitor, que estava lá, por causa do jogo, que são, né, jogadores do Atlético, mas eu já sabia que isso tudo ia acontecer. Eu acompanho futebol há muito tempo, eu sabia que alguma coisa que estava tudo errado, né, que a nossa seleção não era aquela e que poderia acontecer isso a qualquer momento. Eu fiquei muito decepcionada no jogo de 7-1, foi com a reação dos torcedores, né? A gente teve muito problema lá dentro do Mineirão, com a torcida do Brasil batendo nos torcedores alemães, uma confusão danada, generalizada, as pessoas ficaram muito bravas, sabe? Fugiu um pouco do que é o futebol, assim, e nos surpreendeu porque é coisa de seleção. Porque com os times a gente está acostumado com as brigas de torcida, mas, né, com a seleção brasileira não. Então eu acho que foi bem merecido, mas que não resolveu praticamente nada. Então, eu acho que de 2018 a gente vai ter muito problema aí para poder resolver ainda. E a questão dos estádios também, assim, né, a questão da Copa em si, da questão dos estádios, dos elefantes brancos, a questão do Mineirão. A Copa tirou o Mineirão do Atlético, né? O Mineirão era do Atlético, era do Cruzeiro, e agora o Mineirão não é de ninguém. Então, assim, é de uma empresa capitalista aí que está acabando com o Mineirão, que não importa com o Mineirão, que não está nem aí para o futebol, né? Questão só dinheiro. Então, teve vários pontos negativos. Eu acredito que a Copa 2014 foi bem negativa e que não estão querendo resolver o problema. O problema continua aí. Terrível, terrível. Para mim, eles não pensaram no torcedor brasileiro. Né? Para quem vai para os estádios hoje, você volta com a canela toda machucada por causa das cadeiras. Porque o torcedor, pelo menos o atleticano, vou falar do atleticano que a gente sabe, assiste o jogo sempre em pé, pulando, vibrando, tem coreografia, as músicas, né, da torcida organizada. Então, assim, a estrutura pode ter melhorado, sim, banheiro, né, para as meninas, para a mulher principalmente, faz diferença, a questão da estrutura, mas eu acredito que eles não prepararam os estádios para o torcedor brasileiro. Então, quiseram fazer uma coisa bem europeia lá, uma viagem que não atende ao torcedor que vai aos estádios sempre. Em qualquer jogo, no Campeonato Mineiro, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Mundo. Os torcedores mesmo que vão, os estádios não ficaram bons, o ingresso ficou muito caro, diminuiu, né, reduziu o número de pessoas dentro do estádio, então isso diminui, isso aumenta o preço dos ingressos, teoricamente, então ficaram bem caros. E o Mineirão, eles reformaram o estádio para a torcida, mas hoje não tem. A torcida do Atlético, que é a maior torcida de Minas, segundo as estatísticas, não frequenta mais o estádio do Mineirão porque não ficou rentável, não favoreceu. Então, para mim, foi desastre total. Essa questão dos estádios, elefantes brancos, estádios em capitais que nem tem bastante futebol, não tem futebol. Então, questão econômica mesmo, de corrupção. Foi muito ruim para a torcida do Atlético. A gente perdeu o Mineirão, que a gente gosta de jogar no Mineirão, isso é fato. O do Galo sempre jogou no Mineirão, sempre foi grande no Mineirão, e aí simplesmente venderam o Mineirão. Eu gosto muito das torcidas organizadas. Hoje eu viajo com embaixadores do Galo, que é uma torcida nova que está aparecendo aí, que a intenção é divulgar o nome do Atlético no mundo inteiro. Eu sei dos problemas, eu já viajei muito com a Galocura, então eu sei dos problemas, eu sei das confusões, mas a torcida organizada é importantíssimo dentro do estádio de futebol. Entendeu? Ele que faz a festa, ele que está sempre presente, independente do jogo. Não pode ser Galo e o RT, eu falei que a torcida organizada está sempre presente, independente do valor do ingresso.
A galera deixa de fazer as coisas para poder ir aos jogos, acompanha o Galo em todos os momentos, acompanha os jogadores, acompanha as redes sociais, divulga o nome do Atlético, as torcidas organizadas. Então, elas são essenciais, sim, não pode acabar com a torcida organizada, eu acho isso totalmente errado. A gente tem que acabar com a violência, né? E a violência ela existe em todos os lugares. Então, assim, acabando com a violência, a torcida organizada está aí, tem que ser valorizada. Eu acredito que o clube tem que valorizar a torcida. Não sou a favor muito de doação de ingresso, mas tem que ter um valor especial para aqueles que acompanham o Atlético em todos os momentos. Seja o torcedor organizado e seja o sócio torcedor do Atlético também, que não deixa de ser uma torcida organizada, o sócio. Então, assim, tem que ter campanhas, tem que ter essa valorização. Eles colocam tudo na culpa do torcedor organizado, mas aí esquecem as estruturas que não são boas, a questão da logística da chegada dos ônibus, das torcidas que não favorece, a polícia que não favorece a gente quando a gente está fora, né, que realmente provoca a torcida, a polícia provoca, deixa a gente muito longe, acaba incitando a violência. Então, assim, o problema é muito maior do que falar que as torcidas organizadas trazem problema para o futebol. Não, as torcidas organizadas trazem brilho, o mosaico do Atlético que teve no último jogo da Libertadores mostrou isso, né? A festa, a Rua de Fogos do Atlético, que é organizada pelas torcidas organizadas, acontece tudo muito bem, não tem problema nenhum. Tem muitos anos que eu não escuto problema dentro da torcida do Atlético, é lógico um caso ou outro, mas não tem problema de briga. Então, assim, a torcida organizada está aí, ela tem que ser respeitada sim, e valorizada pela diretoria. Muito ruim. O policial, eu acho, militar, ele não está preparado para poder dar segurança, né, para ninguém. Então, nem na rua, para os cidadãos que estão comum, nem dentro do estádio. A questão deles é oprimir. Então, assim, a Rua de Fogo, por exemplo, no último jogo estava acontecendo tudo muito bem, aí foi uma latinha de cerveja, arrumou uma confusão, já jogaram spray, já viram aquela confusão toda. Então, assim, eles não estão preparados para poder lidar com a torcida. Às vezes eu vejo isso porque eu estou sempre perto da torcida, então às vezes a torcida, é lógico que algumas pessoas são mais eufóricas e acaba falando um pouco mais alto, mas aí um negocinho transforma num negoção, e às vezes as pessoas, né, têm famílias, tem gente com criança no meio que acaba sofrendo por causa disso. A questão que eu já falei do policiamento para a torcida visitante, é tudo errado. O último jogo do Atlético e o Independente, a torcida Independente, ela chegou junto dentro da Pitangui, que é a rua da torcida do Atlético. Então, assim, os ônibus, os caras ficaram lá e é lógico, bota uma torcida rival contra a outra, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Isso não é legal. A polícia ficou sem saber o que fazer, fechou o trânsito, só piorou a situação. Quando você vai fora, no Rio de Janeiro, é um perigo danado, porque lá, mesmo quando é Atlético e Vasco, são torcidas amigas, a polícia faz um terror danado. Coloca o ônibus do Galo lá dentro da favela lá, e a gente tem que vir andando, tudo muito perigoso, e bate mesmo na galera, não tem respeito nenhum se é mulher, se é criança. Então, assim, tem que ter uma visão da questão da polícia militar mesmo, né? Então, eu acho que o problema é mais da polícia militar, né? Do militarismo e tal, não é em vez de proteger, eles estão ali para arrumar confusão, porque acaba que no final dá só confusão. E normalmente é a polícia, a gente que está lá dentro, a gente vê que não é a torcida que incita a confusão, a torcida não quer confusão, porque a torcida gosta do espetáculo, a Rua de Fogos do Atlético, ela já está ficando tradicional, então a torcida não quer acabar com isso, então não arruma confusão mesmo. Isso é dentro das torcidas organizadas, né, a galera pede para não ter confusão, para não jogar cerveja no ônibus, para nada, mas acaba que um policial ou outro, para poder afastar os torcedores, acaba incitando essa violência e dar confusão, porque as pessoas ficam revoltadas, né?